Oi, Mari. Oi, Beli Araújo. Olá, Maria Eugênia. Que bom que o pessoal está voltando. A gente tem que rir dessas coisas que a tecnologia apronta, né? Antigamente eu ficava nervosa, mas agora realmente Nana Moraes entrou e não consigo incluí-la, não consigo. Nana chegou e não acontece nada. Vamos lá. Bora, querida. Não, gente, vai desencantar. Aleluia! Conseguimos! Pronto. Seja É com bem-vinda. emoção ou sem emoção, né? Emoção sempre é bom, né? É isso Agora aí. deu certo. Seja bem-vinda ao Espaço Obrigada. Frente Virtual. Um prazer ter você aqui essa noite. Boa noite para todo mundo. Boa noite a todos, novamente. Nana, eu vou ler sua apresentação enquanto você está aí, tá bom? Tá bom. Por conta dessa coisa toda aí, a gente engata na conversa, tá bom? Ótimo, ok. Nana Moraes é fotógrafa e nasceu em 1963 no Rio de Janeiro. Esse foi um ano de boa safra, sabe? Certas pessoas nasceram no ano de 1963. Formou-se em jornalismo pela PUC de São Paulo. Colabora para os mercados editorial, cultural e publicitário há 30 anos. Hoje também está à frente do Retrato Espaço Cultural. Foi somente 6 vezes vencedora do Prêmio Abril de Jornalismo, a última vez em 2010, e foi premiada pela Associação Brasileira de Propaganda como destaque profissional fotografia em 2007 e 2011. Realizou a exposição individual Mulher, Tinta e Fotografia no Centro Cultural Laura Alvim, em 97. Participou de várias coletivas no Brasil e no exterior. Em 2011, publicou o livro Andorinhas, sobre o qual a gente vai falar aqui hoje, na Editora, o primeiro da trilogia Desamadas. Andorinhas foi também uma exposição no Espaço Tom Jobim, no Jardim Botânico, no Rio de Janeiro. Foi uma exposição no segundo Foto em Pauta Tiradentes e no Festival Paraty em Foco, certo? Ausência. Ausência no Paraty. A ausência foi Paraty, perdão, gente, então. Expôs a ausência em 2018 na Fundação Oswaldo Cruz, na Abrasco. Me corrija, hein, Nana? E participou das celebrações de 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Em 2019, recebeu a medalha Jorge Carelli de Direitos Humanos em sua 16ª edição, promovida pelo Sindicato dos Trabalhadores. Então, não à toa você recebeu medalha de Direitos Humanos, né, Nana? Porque você tem um trabalho humanitário lindíssimo, que eu espero que a gente possa falar bastante dele aqui essa noite. Mas eu queria começar, pessoa fantástica, perguntando uma coisa que me deixa muito curiosa, porque antes de eu te conhecer pessoalmente, naquele evento lá no Ateliê Oriente, eu vi a Nana Moraes, tudo que era revista, né? Fui dar uma pesquisada, vi que você já fez mais de 1000 capas. E que você vem de um meio ambiente, vamos dizer assim, de publicidade, você é formado em jornalismo, de moda, de celebridades. E o seu trabalho autoral tem uma marca fortíssima de um trabalho social, de inclusão, né? De olhar para as pessoas que não têm uma narrativa central, que estão, vamos dizer assim, à margem, sobretudo mulheres, mas não exclusivamente. Então, queria saber para você como é que é isso, como é que é vir desse lugar, como é que uma coisa saiu de dentro da outra. Então, vamos lá. Eu nasci numa família de fotógrafos, né? O meu pai, José Antônio, foi onde tudo começou, foi um grande fotógrafo. E meu irmão Sérgio Moraes, fotógrafo. Meu filho Ricardo Moraes, fotógrafo. E minha sobrinha Luísa Moraes, fotógrafa. Então eu brinco que é um mal de família. Tá no gene, não tem jeito. Todos fotógrafos. O meu sonho sempre foi escrever.
eu queria muito trabalhar com jornalismo, com reportagem, entrei na faculdade por conta disso. Mas aí, por conta... Eu achava também que tinha muito fotógrafo na família, né? Então eu falava, não, já tem fotógrafo suficiente, eu vou por outro caminho. Mas aí eu acabei engravidando na faculdade. Eu tenho, né, o Ricardo e a Lígia, são meus 2 filhos, filhos da PUC. Eu estive na PUC. E aí, um dado momento, eu precisava trabalhar. Nesse mesmo momento, o meu irmão trabalhava numa agência Angular de fotojornalismo e eles precisavam de uma secretária lá. Então, lá fui eu trabalhar como secretária na agência Angular. Eu era péssima secretária e tinha lá o João Bittar, que não se conformava com o fato de eu querer escrever e não querer fotografar. E ele falava, mas que história é essa de escrever? Você não tem nada que escrever, você tem que fotografar, seu pai é fotógrafo, seu irmão é fotógrafo. Mas, meu Deus! Você, né? E aí, nessa época, isso foi em 1984, o Jânio começava a despontar como um possível candidato à Prefeitura de São Paulo. Então, o João falou, vai lá fotografar o Jânio. Você não precisa, não tem obrigação nenhuma de trazer foto, vai o fotógrafo oficial da agência, você vai lá e vê o que dá. Bom, fui lá, fiz lá minhas fotinhas, e aí mostrei o contato, né? Nessa época era contato, né? Que a gente tem que explicar, né? Essas coisas que essa geração de hoje nem sabe o que é contato. Contato era uma folha que a gente botava as tiras para poder escolher as fotos e tal. Daí eu mostrei para o meu pai e meu pai falou, até que você leva jeito. Mas eu não conheço ninguém que comece a fotografar fotografando. Então vem trabalhar comigo como assistente. Meu pai trabalhava no Estúdio Abril. E daí eu virei assistente do meu pai. E fiquei trabalhando com ele durante 2 anos, com quem eu tudo aprendi, tudo, toda a concepção da fotografia, o que eu entendo como fotografia, eu aprendi com meu pai. Que coisa e daí, linda. Então, como ele trabalhava no Estúdio Abril e tal, na Editora Abril, eu acabei indo para esse campo, né, das revistas, dos editoriais e tal. E eu tenho muito orgulho do meu ofício de fotógrafa. Eu criei meus filhos com a fotografia, eu fui criada com a fotografia, né? Eu me entendo como ser por conta da fotografia, né? Mas eu sempre tive um desejo de fazer meu trabalho autoral. E esse desejo começou na própria faculdade. Porque quando fui trabalhar na agência Angular, eu ainda não tinha me formado. E aí eu propus que meu trabalho de formatura era um trabalho sobre Foucault, né, baseado na filosofia de Foucault. Então eu propus um ensaio fotográfico no Juqueri, em São Paulo. Eu morava em São Paulo nessa época. E aí essa trajetória... Na verdade, essa trajetória da fotografia humanista e de uma fotografia que eu hoje entendo como uma fotografia de escuta, ela começou na faculdade, né? Então, o que eu fiz foi, no momento que eu senti que eu podia voltar a esse desejo, né? Buscar esse desejo, porque... os sonhos e os desejos, a gente tem que lutar por eles, né? A gente precisa dar muito de nós para eles, né? E aí, quando eu entendi que esse era o momento, eu mergulhei na minha proposta de fazer uma trilogia de livros que chama-se Desamadas, onde eu busco trazer à tona o universo de mulheres estigmatizadas, de mulheres excluídas. Através de um diálogo mesmo, sabe? De uma escuta, de um diálogo, de uma fotografia que, para mim, o que me interessa nessa trajetória é essa narrativa que eu posso trabalhar, né? E aí, então, o primeiro trabalho foi Andorinhas, onde eu falo de prostitutas de estrada, né? E onde eu conheci 5 mulheres incríveis, com histórias
absolutamente diferentes da minha, mas que a gente se encontra na nossa condição humana. E, Nana, quando eu te conheci, você falou sobre esse trabalho. Eu fiquei muito impressionada, porque, assim, não é uma coisa leve, não é uma coisa. Mas você tinha um ponto de vista que você trazia dentro da casa das pessoas, na cozinha, com a família. Olha, eu estou um pouquinho preocupada, porque me disseram que eu estou com o ventilador ligado e está um barulho de vento no microfone. Eu estou tentando. Eu não sei o que eu faço. Eu botei até isso aqui para ver se. Alguém pode me dizer se melhorou o barulho de vento? Melhorou, gente? melhorou. A gente está te Você ouvindo também bem. estava ouvindo o barulho de vento? Tá bom. Desculpa te interromper, mas tá entrando ainda. A minha irmã tá me dizendo. Só um minutinho, gente. Eu nunca vi uma live tão engraçada. Só um segundinho que eu vou fazer uma coisa aqui. Ai, Jesus. Que isso? Pronto, acabou o barulho de vento. É que hoje está um calor danado. Vai chover, né? Acho que vai chover. Pronto, querida, pronto. Desculpa que eu não atrapalho mais. É que hoje está um calor danado aqui na minha casa, sabe? Mas vamos lá. Eu fiquei impressionada com isso, porque eu não imaginava, talvez eu tivesse algum preconceito que eu nem sabia. Eu não imaginava que, por exemplo, os maridos dessas mulheres aceitavam o trabalho delas e que elas podiam ir e voltar e fazer uma Pois refeição é. com a família. Você sabe, Cláudia, uma coisa que eu aprendi nesses trabalhos é que, de fato, a gente tem muito preconceito. Muito, muito. A gente não sabe nada. E para entrar num trabalho como esse, eu estudo muito, sabe? E eu estudo muito e eu reflito muito sobre meus preconceitos. Até para escutar a gente tem preconceito. Sim. A gente não escuta tudo que a pessoa falou, porque nós temos que assumir esses preconceitos que foram construídos durante anos. No caso das prostitutas, as prostitutas na Grécia Antiga eram as mulheres que tinham o melhor lugar na sociedade. Elas eram as únicas que podiam estudar. E era muito mais legal você ser uma prostituta do que uma mulher casada, porque as mulheres casadas não podiam estudar, por exemplo. Totalmente limitadas, totalmente submissas. E aí, com o advento do cristianismo, com o crescimento do cristianismo, começou a perseguição e a moral cristã, e começou a perseguição com as prostitutas. As prostitutas eram obrigadas a usar uma determinada cor, que era o amarelo. Algumas tinham seus narizes, a ponta do nariz cortado, para identificar que eram prostitutas. E aí começou esse entendimento que a gente tem hoje. As histórias, elas são contadas por muitos pontos de vista. E é isso que eu busco. Eu busco o outro ponto de vista. Porque uma história, ela pode acabar com a dignidade de um povo, mas ela também pode acabar com o que acabou com a dignidade desse povo, se ela de fato for contada por diversos ângulos. A história não é única, né? Então eu procuro fazer isso nessa trilogia, trazer essas histórias. Quando alguém vê uma fotografia do livro das andorinhas e fala assim, nossa, nem parece uma prostituta. No começo eu ficava incomodada com isso, sabe? A minha reação sempre era falar assim, mas o que é que parece uma prostituta? É verdade. O que é? Um estereótipo, é uma mulher, né? É uma mulher, ela tem família, ela tem casa, ela tem sonho, ela tem mágoa, né? Ela tem desejo. Ô, Nana, você pode mostrar alguma foto pra gente, assim, nesse estilo todo do Instagram? É a capa do Andorinhas. O livro, ele tem fotos... Espera aí, deixa eu mostrar uma aqui. Essa eu ouvia direto. Nem parece uma prostituta. Ah, que linda essa foto. Uma família linda, né? Eu me lembro claro que essas mulheres, elas vivem à beira do limite da nossa condição. Elas são mulheres que resistem diariamente, sobrevivem diariamente
E das 5 personagens do livro, 4 faleceram. Isso Aliás, é uma coisa impressionante. Desculpa, 3 faleceram. Mas isso é uma coisa que doeu. Pois é. Então, assim, nesse trabalho das andorinhas, além das fotos preto e branco e do texto do livro, eu também trabalhei a fototinta, né? Que é uma técnica que eu comecei a desenvolver em 1997, onde eu trabalho a tinta sobre a fotografia, sobre a ampliação fotográfica. Depois eu faço uma outra fotografia desse resultado. Trabalho. E aí resulta da tinta e a fotografia se unirem numa mesma... Beleza. Né? Muito lindo. E aí, então, esse livro foi o primeiro da trilogia e não eram raras as vezes que, conversando com as prostitutas, elas falavam assim: eu sou prostituta, mas eu não sou criminosa, porque prostituição não é crime. Muitas vezes elas falavam isso. E eu guardei isso comigo. Guardei essa frase. E aí, logo que eu lancei as Andorinhas, em 2011, eu comecei a pensar nas mulheres encarceradas. Eu comecei a pensar que seria um bom caminho para a minha trilogia encontrar com essas mulheres. E aí eu mergulhei, comecei a estudar, a pedir autorização para entrar no sistema, né? Que foram 4 anos tentando autorização. Ligando sempre, mudava secretário e pedia ajuda a amigas advogadas e não sei o quê, e tal, e finalmente consegui. Mas o que se alegava? Você falando o que você queria fazer, o que se alegava para não permitir? Olha, na verdade, nunca me alegaram nada, eles só me enrolavam. Eu que ficava pensando, meu Deus, o que será? Por que será que eu não consigo, né? E aí eu fui mostrando, fui apresentando projetos e tal, até que finalmente eu consegui ser atendida pela pessoa certa. E ela me pediu um projeto que a fotografia tivesse mais explícita, porque eu fui ficando com medo, eu fui escondendo a fotografia nos projetos, eu falava, depois eu vejo o que eu faço, eu preciso encontrar essas mulheres, depois eu dou um jeito. Mas aí, finalmente, ela falou, mas e a fotografia? Foi então que eu tive a ideia de propor um projeto, porque quando eu faço esse tipo de trabalho, tem que ter uma troca. Né? Eu não quero simplesmente ouvir essas histórias e transformá-las. Claro, isso não é simplesmente, isso é muito. Mas eu acho que assim, a troca é muito importante. Sim. Né? Então, eu pensei num projeto que chamou-se Projeto Travessia, onde porque, só voltar atrás um pouquinho, quando eu comecei a estudar sobre as mulheres presas, ficou muito claro que as mulheres não recebem visita. As mulheres, elas são julgadas com muito mais rigor. Elas são condenadas não só pelo juiz, mas por toda a sociedade. Toda a sociedade. Então, elas não recebem visitas por muitos motivos. Por um motivo moral, por um motivo de que a maioria é presa por conta de seus maridos e aí, né, o marido arruma outra. Ou então, o que mais me impressionou é que 80% das mulheres presas são chefes de família. E suas famílias são destruídas imediatamente quando elas são presas. Né? Então, eu comecei a pensar nas mães presas. 80% das presas são mães, com mais de um filho. Né? E aí essas crianças para onde vão? Pois é, esse é o grande drama, porque muitas vão para abrigo, muitas são criadas pela avó, muitas são perdidas na vida. Assim, realmente a família ela é destruída imediatamente. Então, eu pensei num projeto que chamou-se Projeto Travessia, onde eu propus estabelecer uma correspondência fotográfica
entre as mães e as suas filhas e seus filhos fora da prisão. Coisa incrível. Então, eu levei um fundo de céu para o presídio, porque eu queria que, quando a mãe posasse para sua filha, para o seu filho, ela tivesse 1 minuto de liberdade. E eu queria que, quando a criança, o filho, a filha, recebesse a foto da mãe, visse a mãe. Que lindo. Então, eu levei esse fundo de céu, que tem até aqui uma amostra, dá para... Eu levei esse fundo de Todo mundo céu. está vendo isso daí? Deu para ver, gente? Foi rapidinho mesmo. Lindo. Aqui, ó. Ah, que coisa As linda. mães. Lindo. E de Elas que roupa escolheram branca. as fotos. Então, nós enviamos uma foto delas para as crianças, para os filhos, para as filhas, junto com uma carta delas e uma carta minha pedindo autorização para ir às suas casas, fotografar as crianças e levar essas fotografias para as mães. E daí se estabelecer essa correspondência fotográfica. Junto com isso, eu dei para cada uma delas uma pasta com caneta, papel, para que elas pudessem escrever as cartas, porque no presídio há carência de tudo, né? Tudo. Então, elas escreveram, e eu mandei canetas coloridas, e foi muito lindo, porque, assim, umas escreviam para as filhas com caneta cor-de-rosa, outras escreviam para os filhos com a caneta azul, e outras escreviam um parágrafo de cada cor, teve uma que escreveu uma letra de cada cor, enfim. Essas cartas são o grande tesouro desse trabalho. Sensacional. Porque é onde essas mulheres colocaram toda a intimidade delas, toda a subjetividade delas, todo o sentimento delas. Não, e se tornaram indivíduos, deixaram de ser um zero à esquerda, massificadas e sem reconhecimento nenhum da sua humanidade, né? Quer dizer, aí foram enviadas, eu botei no correio 55 cartas, porque o que acontece também é que as famílias se distribuem, né? Então, assim, 2 filhos estão com um filho está com outro filho está com outro, né? Então, foi um projeto que começou com 20 mulheres. Eu consegui avançar para a segunda etapa com 16 mulheres e 6 famílias concordaram que eu fosse às suas casas. Uma no interior do Paraná, as outras em cidades ao redor do Rio de Janeiro mesmo, e outras nas comunidades aqui do Rio. E aí, então, eu fiz esse trabalho de levar as fotos, né, tudo para elas, e depois eu fiquei pensando como é que eu ia contar essas histórias, né? Porque são histórias muito complexas, são redes, são teias, e assim, são histórias à beira de abismos. É muito difícil você contar essas histórias, porque elas não te pertencem, é muito difícil. E eu ficava pensando como é que eu posso contar essas histórias sem trazer juízos de valor, sem trazer o meu desconhecimento do que elas vivem, né? Foi então que eu me lembrei das arpilheiras chilenas. Arpilheira é uma técnica de costura manual em que você conta através do bordado e dos retalhos. As arpilheiras ficaram conhecidas pelas arpilheiras chilenas, porque na ditadura chilena, né, elas falavam da ditadura através dessa técnica. E a Violeta Parra tornou essas mulheres conhecidas. Então, eu comecei a pensar nessa técnica como uma narrativa que tinha muito a ver com tudo que eu tinha passado e vivido com essas mulheres, né? Que foi você vê essas famílias esgarçadas, descosturadas, né?
E aí, através do projeto Travessia, eu tinha assim esse desejo de costurar um pouquinho essas relações, de tentar trazer um pouquinho elas de volta, né? De trazer esse deslembrar que elas têm tão torturado, né? Trazer de volta para elas. E aí, então, eu montei várias peças de casa, né? Assim, tipo uma colcha de casal, uma toalha de banho, um cobertor, para contar essas histórias. E foi então que aqui, ó, eu tô com uma aqui atrás. Que maravilha! E foi então que eu expus o Ausência no Foto Rio 2017, curiosamente, no Centro Cultural Correios. Foi assim, uma coisa absolutamente do destino. Sincrónico! Não, se eu tivesse desejado, eu não teria conseguido. E aí a exposição inaugurou, então, lá no espaço, no Centro Cultural Correios, no Foto Rio 2017. Depois foi para Paraty e depois foi para Fiocruz, onde eu tive a honra de ganhar a medalha Jorge Carelli. E agora eu estou no processo da escrita do livro Ausência. Mas olha aqui, duas coisas que eu quero te falar. Uma é que as pessoas estão mandando mensagem sem parar aqui, falando do afeto, da delicadeza, essa escuta que você traz, né? Você trabalha com fotografia, mas é aquilo que você falou, da escuta, né? E tem uma coisa feminina fortíssima, né? Porque todos esses elementos, assim como a cozinha, os utensílios, o bordado, toda essa delicadeza, é até meio bíblica essa sua metáfora, né? Que é comum costurar as relações e tal, mas é lindo porque você materializa isso fazendo uma espécie de fazendo a colcha de retalhos, fazendo uma espécie de mandala, trazendo a energia de todas as pessoas. Eu vi essa exposição em Paraty. Eu vi, é uma coisa linda, linda, linda. E você, na conversa antes de hoje, bom, as pessoas estão todas muito emocionadas, então eu queria transmitir isso, falar, registrar, né? Que isso é encantador, esse trabalho. Não, a gente fica de olhinho brilhando. O que eu estava falando agora? Me esqueci, meu Deus. Fiquei tão empolgada, emocionada. De costurar, de Paraty. Mas eu não sei. Na verdade, essa é assim. Eu sempre que eu venho buscando linguagens que eu possa unir à fotografia, né? Sim. Eu não sou bordadeira, eu não sei bordar. Eu aprendi a bordar como um artifício para me expressar junto com a fotografia, né? Como nas andorinhas eu usei a fototinta porque eu queria trazer as minhas prostitutas em quadros, né? Com aquela reverência que elas merecem. Lindo e aí, isso. Então, aí nas presas eu já busquei essa outra linguagem, mas eu penso por imagem, né? Eu penso por fotografia. Como eu falei, eu sou por causa da fotografia. O meu ser vem da fotografia. Mas Nana, eu acho que você é poeta. Eu acho que você deve escrever poesia escondida quando ninguém está vendo. Você deve ter. Não é possível, porque é um negócio tão forte, é tão lírico o seu trabalho. Eu me lembrei, a Mariana me lembrou que eu queria te perguntar que na conversa antes de hoje, você mostrou, não sei se você pode ou quer, né, a capa que bordada. E a gente ficou muito impactada, porque é linda. Olha Essa isso. É a capa do livro. Porque Olha isso. Ausência. Fica ao contrário, né, na imagem do Instagram. Fica ao contrário. Mas então, eu cheguei nesse resultado porque quando chegou a hora do livro, porque o Andorinhas aconteceu o livro primeiro e a exposição depois. Sim. O Ausência, a exposição se precipitou pela própria forma que eu comecei a contar as histórias, né? Então, a exposição veio primeiro. E aí, na hora de trazer isso para o livro, o que eu vivi na exposição foi tão intenso, foi tão bonito. Você sabe que eu estava revendo o livro de presença da exposição e tem lá uma menina que escreveu assim: agora eu sei o que a minha falecida mãe sentia quando recebia minhas cartas quando ela estava presa.
Então, assim, a exposição, ela teve uma trajetória, eu fico até emocionada, porque ela teve uma trajetória tão forte, tão linda, né? Que na hora de... Aí, quando chegou a hora do livro, que era desde o começo o objetivo, eu pensei, como é que eu vou trazer tudo que eu vivi na exposição para o livro? Foi então que eu comecei a abordar o livro. A juntar. E você abordou 92 páginas do livro, não foi isso, Nana? 92 páginas. Olha isso aqui gente. É uma página do livro, tá vendo? Então, assim, é a fotografia, selos antigos, coisas que fazem referência ao tempo. Não, né? É uma joia. Aqui para mim, isso aqui são lágrimas, enfim, o alfinete da criança, a rosa, né? Tem muita coisa viva no livro também, né? E esses objetos que todos têm algum significado que pode ser explícito ou não, enfim, mas que eu senti na hora que eu olhei para aquilo, achei que tinha a ver. Então, são 92 páginas bordadas, e com esses objetos, com as palavras delas, e principalmente com as fotografias, né? E aí agora eu estou no processo da escrita mesmo, que é onde eu mais sofro. Ainda mais em isolamento, né? Porque aí foi tudo para dentro, né? Aí eu revivi tudo, escutei tudo de novo, escutei, fui entendendo meus preconceitos, fui entendendo que eu não tinha escutado antes, e aí eu fui entendendo também que a fotografia humanista, ela precisa ser refletida diariamente, porque nós somos seres inacabados, né? Então, como é que o conceito de humanismo pode ser acabado? Ele não é acabado. Ele vai mudando, a gente vai entendendo. Hoje, eu conheço muitas histórias da África, por exemplo, de países da África, como da Nigéria, como Moçambique, enfim, muitas histórias que eu não conhecia. Então, a minha visão hoje, como é que você pode pensar nos direitos humanos quando você não reflete sobre a ideia de superioridade? Porque diferença é uma coisa, desigualdade é outra. Com a certeza. gente precisa, né, entender que a diferença ela não é um problema. Não. A diferença ela tem que ser respeitada, ela tem que ser aceita. Né? Eu não gosto de ficar lá, ela tem, mas é porque nesse negócio de live a gente acaba falando tem, né? Não é isso, mas assim, é como eu sinto, sabe? A gente e foi precisa, aí né? A gente precisa. Vamos dizer assim, a gente precisa. Buscar. A alteridade, né? Quando a gente encara ela como uma coisa inimiga, né? É muito difícil a pessoa lidar com a alteridade, né? A gente está sempre como se identificar. E você falou também, quando a gente conversou, uma coisa que eu achei fascinante, porque o conceito de humanismo, né, vem da Europa, o humanismo europeu, né? E aí dominou, né, a nosso pensamento durante séculos. E, na verdade, existem muitos outros, né? Exatamente. Porque esse ponto de vista totalmente ele foi forjado. Exatamente, sim, foi forjado em cima da aceitação da ideia de superioridade. Isso é inaceitável. Sim. Isso é inaceitável. Né? Então, por isso que eu comecei hoje, eu não me intitulo uma fotógrafa humanista. Eu me intitulo, assim, modestamente, como uma fotógrafa de escuta. Sabe? Porque eu acho que a gente tem que trazer essas histórias que a gente não conhece. A gente precisa trazer esses pontos de vista, né? A gente precisa andar ao redor, mas a gente precisa andar dentro também, sabe? Então, e a coisa do bordado, sabe? Deixa eu só falar uma coisinha que eu nunca falo, mas que tem me incomodado.
a coisa do bordado, muito mais do que uma coisa feminina, porque o Lampião bordava suas próprias roupas. Sim. Os cangaceiros faziam e bordavam suas próprias roupas. Então, muito mais do que uma coisa feminina, para mim, o bordado, ele é a manifestação do afeto, no sentido de fazer com as mãos, sabe? De você dar esse tempo de fazer com as suas próprias mãos. Isso, para mim, é muito importante. O tempo que eu fiquei bordando essas colchas, que elas têm 2 metros por 1,80 m, mais ou menos, nem eu sei como é que eu bordei isso tudo. Eu acho que eu entro num transe, porque depois que eu olho, eu falo, caramba, fui eu que fiz, né? E tudo à mão, né? E é isso, é esse tempo que eu ficava dialogando com elas, eu ficava tentando entender tudo que eu ouvi. Tem coisas tão simples que elas falavam e que eu só fui entender depois de muito bordado. Que coisa linda. Eu ia dizer que você é sinestésica, porque tem o olhar, tem a escuta e tem o toque, né, do bordado. Então, é um universo onde tudo está acontecendo ao mesmo tempo e uma coisa vai significando e ressignificando a outra. É muito lindo esse trabalho. E o olho está tão pertinho do ouvido, né? Olha só. E uma coisa não impede a outra, né? Não é? E tem 2 de cada, inclusive. E tem 2 de cada, exatamente. Mas, Nana, a gente tem uma pauta enorme, porque tem tanta coisa fantástica que você faz, que você promove. Por exemplo, eu queria te perguntar, não sei se você acha uma mudança muito abrupta, sobre o seu espaço, o Retrato, o espaço cultural, para a gente poder Acho falar ótimo. Vamos falar do Retrato, sim. O Tá Retrato bom. Espaço Cultural é um lugar maravilhoso, que infelizmente está fechado agora por conta da pandemia, mas que em breve será aberto. Ele fica na Glória. Ele é muito legal porque a casa, uma entrada é em Santa Teresa, outra entrada é na Glória, né? Então eu posso ser do Baixo Glória e posso ser do Baixo Santa Teresa, né? Tô na área ali. E aí, durante a pandemia, o Retrato trouxe um curso bem bacana, que vai ter o seu último módulo agora em dezembro, que é o África em Nós, do professor Alexandre Santos, no qual eu aprendi muita coisa sobre outras histórias, né? Sim. Outros pontos de vista, uma África que a gente não está acostumado a ver nas escolas e tudo mais. É um curso bem bacana e que agora em dezembro, vai ter um módulo com a participação do Milton Buran também, falando dos regressos. É muito legal. Bom, também eu ia fazer, antes da pandemia, no Retrato, uma expo concerto. Eu fotografei 11 artistas, né, de formação erudita. Esses artistas posaram para mim no estúdio com a ideia de trazer o instrumento e o corpo dos instrumentistas como uma única coisa. Por isso chama-se Uno, esse ensaio. E aí eu fotografei e tal, lá no estúdio, fiz essas fotos com uma concepção bastante clássica da fotografia, de luz e sombra em um fundo de lona, e os instrumentistas nus com seus instrumentos, fazendo então essa interação. Aí essas fotos foram feitas e depois elas ficaram um pouco engavetadas durante um tempo, quando eu comecei a querer trazê-las de volta com a ideia da Expo Concerto, que seria o seguinte: enquanto esses músicos e músicas clássicos, de formação clássica, tocassem peças lá na galeria do Retrato Espaço Cultural, as fotos seriam projetadas nos músicos, iluminando-os e atravessaria, né, os músicos e seriam projetadas na parede. Essa era a ideia da Expo Concerto. Quando a gente começou a pensar em produzir essa Expo Concerto, veio a pandemia, né? Então, eu aqui em isolamento, né, eu fiquei em isolamento radical durante 8 meses, radical.
comecei também a ficar assim, enfurnada com o meu livro, né? Mergulhada com o meu livro, vivendo todas aquelas histórias, e aí começou a me dar uma certa também necessidade de fotografar, de respirar, né? Sim. Foi então que eu tive a ideia de trazer essas fotos para minha casa, das músicas e dos músicos, e projetá-las nos cantos da minha casa. E então eu comecei a fazer esse trabalho e convidei esses músicos e essas músicas a gravar uma peça de 1 minuto para a gente fazer a Expo Concerto virtual. E aí, junto com isso, a busca, né, dessas novas linguagens, né, porque uma exposição virtual, a gente está ainda entendendo o que é possível, né? A gente está buscando. Então, eu fiz a exposição pensando na linguagem do Instagram e fiz a exposição pensando na linguagem virtual do YouTube, enfim. Então, ela tem dois formatos, na verdade, né? Uhum. E ela pode ser visitada de 3 formas. Ela pode ser visitada no site do Retrato, www.retratospacocultural.com.br. Pode ser visitada, por favor. Pode ser visitada no Instagram dela, @UnoExpoConcerto, e pode ser visitada no YouTube também, né? E foi uma experiência muito bacana, ela ainda está acontecendo. Eu confesso que eu ainda quero trabalhar mais esse formato, essa exposição, mas eu estou muito tomada pelo livro, então, e tomada também por outros projetos que a gente vai falar daqui a pouco, porque é muita coisa mesmo. Nossa Senhora! Mas eu quero trazer essa exposição ainda, fazer visitas, eu tenho uma ideia com uma amiga muito querida, Jaqueline Ruffend, da gente fazer juntas uma visita guiada, exposição, fazer um trabalho pedagógico mesmo com a exposição, mas eu acho que vai ter que ficar para o ano que vem. Mas ela pode ser vista, em todos esses lugares que eu falei, no site do Retrato, no Instagram e no YouTube. A Mari está colocando aí. Mas novamente, né, Nana? Novamente a sinestesia, né? É a música com a fotografia, é o bordado com a escrita. É lindo isso, muito rico poder navegar de uma linguagem para outra, né? E aí as coisas ficam muito únicas, né? Ficam muito autorais, os seus trabalhos ficam, né, muito especialmente Nana. Eu mergulho muito, sabe? Assim, nossa, eu realmente mergulho em cada coisa que eu faço completamente. E aí o Retrato também participou de uma campanha muito bonita, que vai ter seu encerramento agora, dia 17 de dezembro. O encerramento já houve na prática, né? Que chama-se Fotos Pro Rio, onde o Retrato participou junto com o Ateliê Oriente, com a Galeria Aimorés e com Foto Rio. E nós 4 fizemos, então, essa organização do projeto, né, Fotos Pro Rio, que é um projeto nos moldes de muitos outros que aconteceu, em que a fotografia entrou como uma ação de solidariedade, né? Então, as fotografias foram vendidas a um valor bastante acessível, fotografias com todo o tratamento de fine art, né? E o que a gente arrecadou, que foi em torno de R$500 mil, foi doado para Redes da Maré, para Jongo da Serrinha e Solar Meninos de Luz, e para os profissionais que estão em dificuldades por conta também de não conseguir trabalhar e tudo. É um trabalho maravilhoso. Foram 86, mais de 80 curadores envolvidos, 486 pessoas envolvidas. Um abraço tão lindo de solidariedade, sabe? Não, e você disse que tinha trabalhos desde pessoas que... Sim, trabalhos... Anabela Geiger, trabalhos de...
desde de fotógrafos muito conhecidos, muito conceituados, até pessoas que estão iniciando na carreira, e todos juntos numa mesma ciranda. Foi muito bacana mesmo, um trabalho muito lindo, que eu tenho muito orgulho do Retrato ter participado. E Não, ainda... Mas... Não, e é isso. E ainda estou participando participo da coordenação do Foto Rio, né? E também, enfim, é tanta coisa que eu também já até me esqueci. É um liquidificador você. Mas você realmente... Olha, a Baby Cerrado está escrevendo aqui um poema. Mas é isso. A gente fica com a alma assim elevada, porque eu ia até te perguntar, a gente também conversando, né? Você tinha falado essa questão do isolamento social, que está se falando muito de isolamento social, e você está relatando aí um retiro, né? Muitos de nós estamos em retiro. Eu também estou há 9 meses aqui no meu apartamento, com raríssimas saídas, e isso provoca uma percepção diferente de tempo, espaço. Hoje mesmo eu estava lendo um texto, uma pessoa estava dizendo, tem hora que a coisa passa muito rápida e tem hora que você tem a sensação de contínuo, você não sabe mais que dia é hoje, qual é o dia da semana, né? Porque você fica sem referencial, aquele referencial de sair, de ter a rotina, de voltar, de chegar ao final de semana, aquela coisa toda em quadrados, né? Que a gente vê a semana quase... Agora virou um fluxo, né? Então, assim, isso, para quem trabalha com arte, traz uma intensidade de experiência e também, certamente, frutos, né? Certamente novas perspectivas e tal. Mas você tinha oposto na nossa conversa o isolamento social com o isolamento solidário. Aí eu achei tão bonito quando você colocou isso. Que eu falo que eu não gosto de chamar de isolamento social, sabe? Eu gosto de chamar de isolamento solidário, porque eu acho que de fato é um isolamento solidário, porque quando eu me protejo, eu também estou te protegendo, né? Sim. E quando eu tenho o entendimento da importância dessa proteção mútua, né? Quando eu tenho o entendimento de como e a reflexão de como a pandemia mostra as desigualdades, né? Como ela escancara a desigualdade, como ela escancara a perversidade da nossa sociedade e do nosso governo também, né? Então, assim, ao você se isolar, se distanciar, eu sinto que eu me aproximei muito mais dessa realidade do que me afastei, né? E eu acho isso muito importante, essa reflexão, a própria reflexão sobre o meu trabalho, a própria reflexão, o que eu estou falando hoje, talvez eu não falasse se eu não tivesse vivido não tivesse esse entendimento, se eu não tivesse vivido esse isolamento, né? E muito, eu tive o coronavírus em casa, né? Meu marido pegou logo no começo, mas a gente conseguiu, por conta de morar num apartamento grande, e conseguimos fazer isolamentos dentro do isolamento, né? Eu virei a louca da higienização, assim, né? E mais uma vez, né? Como as mãos são importantes, as mãos limpas são importantes, né? E isso tem um significado também. Se a gente pensar na nossa sociedade, o quanto é importante você lavar as mãos para proteger você e o outro. Lavar as mãos. Entende? Mas não, isso, para mim, é uma metáfora que pode nos fazer refletir muita coisa. Tem muito conteúdo para a gente elaborar, não deu tempo, 9 meses não é nada. Exatamente. Muita mudança numa rotina quase de automação que a gente estava vivendo, sobretudo no Ocidente, com esse nível de capitalismo selvagem, com essa loucura toda. Então, a gente estava quase autômato, e de repente para tudo, né? Que nem aquele poema do Drummond, pá! Né? Para tudo, e aí você fica nesse vácuo. E não deu tempo ainda da nossa cognição, do nosso psiquismo, da nossa. Até eu, assim, a primeira vez que eu peguei um carro, que eu gosto muito de dirigir, dirijo desde menina, o que eu percebi assim, nas experiências que eram cotidianas, por eu ficar quarentenada, eu
era como se eu nunca tivesse feito, ou como se eu tivesse feito pouquíssimo. E essa hipersensibilidade, essa fragilidade que a gente fica por estar isolado, né? É muito curioso, por um lado, um pouco desconcertante, por outro, instigante, sobretudo para quem trabalha com pensamento, com arte, com, né, essa comunicação também bidimensional, né, essa perda do corpo, né, porque você não encontra com o outro com o corpo do outro, você encontra com uma imagem, pixel, sei lá, impulso de luz, não sei como é que chama, mas, né, eu, pelo menos, eu não vejo quase nenhum ser humano 3D que eu falo brincando, entendeu? É. E, ao mesmo tempo, a gente consegue se conectar com o mundo inteiro numa live dessa. É muito louco isso, né? Então, assim, ao mesmo tempo que o tempo ficou suspenso, a gente já está em dezembro, já está às vésperas do Isso. Natal. É Eu fiquei assustador. apavorada quando eu me dei conta disso. É isso, parece que a gente piscou o olho e puf, né? É, Então, eu acho que todas essas percepções também, elas ainda vão se traduzir em novas coisas, em novas abordagens, em novas. Mas realmente eu senti que, de alguma forma, para quem não está uma espécie de rinoceronte, que a casca está tão grossa, e o olho está tão míope e o corpo está tão pesado, para quem está minimamente atento ao seu próprio coração, né, à mente e ligado para os outros, né, está trazendo muita riqueza, porque é como se fosse também imediato. Se perderam alguns níveis de distância, tudo ficou instantâneo, né? E acontecem essas coisas incríveis. Eu, por exemplo, sou budista, e às vezes eu traduzo uns professores de budismo, uns mestres e tal. E quando que o professor está lá no Nepal, ou está, enfim, na Califórnia, o é, professor, e aí a gente está aqui, todo mundo numa máquina, 300 pessoas, é, recebendo ensinamento. Antigamente você tinha que o quê? Migrar, perambular, ir lá, ou, mais antigamente no lombo do burro, mas depois de avião ou de carro. Não, agora, então, assim, pessoas que jamais teriam ou dinheiro, ou a disponibilidade de tempo, estão na sua casa e os professores estão baixando lá. E isso tudo, cursos, milhares de coisas, muito. espetáculos, É, né? É uma coisa incrível, é muito impressionante. Agora, eu só vou parar de falar para você falar mais, que o importante é você falar. Eu fico empolgada com tanta ideia, minha cabeça está sabe? Esse pensamento, ele é muito pouco ocidental, assim, de pensar. Eu raramente escuto alguém falar, também penso assim. Estava conversando com o Cláudio Tebas, antes da live dele, e eu perguntei, como você está aí? Ele está em São Paulo. Eu estou me cuidando muito, eu tenho que me cuidar muito para poder estar aqui para quem precisar de mim. Então, é isso que você está falando, quando a gente está cuidando de si, está cuidando do outro. Mas está faltando, né? Essa é, galera na praia, pois é. aqui na Olegário Maciel, e na Dias Ferreira, e em festa, em baile. Esse. É. Pois é, essa desigualdade também escancarada, né? Que eu acho que você, quando você tem uma atitude dessa, você não está preocupado que os hospitais estão Não, com as UTIs lotadas, você não está não. preocupado que aquela pessoa que mora numa comunidade não tem como fazer o seu isolamento e precisa trabalhar Tem. você não está preocupado com nada disso, né? Então, por isso que eu falo que ela também escancara a perversidade humana, né? Porque ela mostra a cara mesmo dessa diferença, dessa desigualdade, né? Ao mesmo tempo, eu também quero guardar muito, sabe, Cláudia, a, a coragem dessas comunidades, dessas pessoas sem nenhum recurso, que se uniram e que estão sobrevivendo a essa loucura toda. Nessa união, você vê as próprias comunidades higienizando as suas ruas sem recurso nenhum, sem um comando, sem uma liderança, que não só elas, né? Hoje a gente tem um termo que é muito lindo, mas também é muito triste,
que é o nós por nós. É muito triste que o Brasil tenha que usar essa linguagem, nós por nós, porque não tem ninguém por nós, né? A gente não tem um trabalho da onde tem que... Quer dizer, a gente tem, óbvio, a Fiocruz, a gente tem o SUS, a gente tem a importância, né? A gente tem... Mas a gente não tem o que a gente mais precisa, que é o comando, é a liderança de um governo que, de fato, esteja preocupado com a sua população. Isso é muito triste. Mas eu não quero guardar isso, porque eu não quero me machucar mais ainda. Eu quero guardar que essa população brasileira tem uma raça, tem uma força impressionante. E a maneira como vai se ajeitando e vai sobrevivendo, essa coragem, eu admiro demais, assim, sabe? Eu tenho uma história, sabe, que eu acho tão linda, que Montaigne, quando escreveu os ensaios lá atrás, ele conta uma história que eu guardei como um exemplo do que eu acho que me move, que é a admiração a essas pessoas. Um duque invadiu um condado lá, um ducado, um outro ducado, sei lá, e aí ele cercou toda a cidade e falou que as mulheres poderiam sair da cidade levando o que elas pudessem carregar, e os homens seriam todos mortos. Né? Quer dizer, ele ia invadir a cidade. Mas as mulheres, ele prometeu que não faria nada com elas e que elas poderiam sair carregando o que elas pudessem carregar. Elas carregaram os homens nas costas. E esse duque, que ia destruir a cidade, desistiu de destruir a cidade por causa da coragem dessas mulheres. Que lindo! Eu adoro essa história. Adoro, porque são minhas putas, são minhas presas, sabe? São essas mulheres que elas não envergam, sabe? E essas mulheres que são essas lideranças nas comunidades, que fazem que essas comunidades sobrevivam com tanta dignidade a esse massacre que está acontecendo no Brasil. Sim. E é isso que eu quero guardar dessa história. Coisa linda. Lava a alma da gente. Eu acho que está todo mundo muito encantado, sabe, Nana? A gente geralmente faz uma live de 1 hora, a gente está a 1 hora. Antigamente a gente ficava super estressado porque o Instagram tinha uma coisa maluca de entrar um cronômetro e fazer assim, 5, 4, 3, 2, 1, e acabava, não dava nem para a gente se despedir. Agora a gente pode se despedir. Agora a gente pode se despedir porque parece que eles estão deixando emendar. Tudo que a gente não quer quando a gente está assim nessa troca tão bonita, né? E as pessoas estão participando, estão vibrando, estão amando, mandando coração, ficando felizes, né? Estão batendo papo aqui com a gente, né? A coisa acabar assim, tchum. É horrível. Né? A gente tem que levar a coisa assim, né? Na calminha para ficar com essa delícia, que nem quando a gente faz a prática do yoga, por exemplo, e a professora fala, agora fica na posição do morto para absorver os benefícios da prática. Tem que absorver os benefícios da prática. Isso é uma prática, né? A gente te convidou, você aceitou o convite, você trouxe toda essa riqueza para a gente, e todo mundo que está aqui nesse campo assistindo com a gente, quem vai assistir depois, que vai ficar aqui e no YouTube também, na página do Afluente, vai se encantar e vai poder ter essa bênção, né? Essa coisa que é o que resgata a gente, né? Eu acho que isso também, essas lives e tudo isso que apareceu, estão trazendo uma força exatamente do tema da sua live, do humanismo. Estão trazendo a semelhança na diferença, ou o comum que a gente tem como ser humano, né? Enfim. Então, querida, sei lá, você tem mais alguma coisa que você queira deixar, um recado que você queira convocar alguém, ou
Enfim, Não, olha, dizer vocês para a podiam gente assistir a encerrar. Expo Concerto. Eu ia ficar muito feliz se vocês visitassem a Expo Concerto. Sim. Enfim, é isso aí. Eu milito no Instagram diariamente. Eu sou uma militante virtual. Que ótimo. E vamos junto, né? Vamos aí construindo as Olha, coisas, os Nana, encontros. deixa eu te contar. A Mariana, minha irmã e sócia, ela criou um negócio que é uma playlist que está lá no YouTube do Afluente, que não é só de música, é uma playlist com os links e que ela vai pegando e montando. Então, a partir dessa live, vai ter vários links e vários assuntos relacionados que fica uma espécie de um almanaque, que Ah, foi uma que ideia que legal. ela. Então, com certeza vai ter essas referências todas também para as pessoas terem uma coisa puxar a outra, né? A gente vai costurando, como você É fala. isso, é isso. E Vai vai dando a somando, mão, vai dando a mão. né? Olha aí, a minha filha entrou, Lulu. Oi, minha filha, boa noite. Boa noite. Querida, muito, muito Eu obrigada. que Muito obrigada agradeço. pela sua presença luminosa que, nossa, eu acho que a gente vai sair muito nutrido dessa live e vamos todos prestigiar e conhecer cada vez mais o seu trabalho. Você é uma pessoa iluminada, realmente, Nana, você é Ah, uma boa. obrigada. Estou muito encantada. Mais ainda do que eu já Bom, tinha te falar. Obrigada eu por fico tudo. muito feliz. Fico muito Eu feliz de também. poder Nós dividir meu todos. trabalho, dividir minhas presas queridas, minhas putas queridas. E ainda vem Vamos o em frente. próximo, né? Querida, um beijo enorme. Beijo. Ninguém solta a mão de ninguém. É isso aí. Cotovelinho. Tchau. Obrigada a todos, tá, gente? Boa noite. Obrigada Obrigada. pela presença. Até a próxima. Tchau, Tchau, tchau. obrigada. Tchau.